Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero te convidar, por favor, para que você se coloque em pé. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versos 31 em diante. Lucas, capítulo 18, versos 31 em diante. Eu lhe dou a minha palavra, que essa palavra será muito rápida e breve. Mas trago no meu coração uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. O tema que Deus colocou no meu coração é: Deus quebra toda maldição. Deus quebra toda maldição. Você pode repetir isso comigo? Deus quebra toda maldição. Mais uma vez. Deus quebra toda maldição. Diga para o seu irmão, é toda. Amém? Lucas capítulo 18, verso 31 em diante diz assim: Jesus chamou à parte os 12. Ele lhes disse: estamos subindo para Jerusalém e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada destas coisas. O significado dessas palavras lhe estava oculto, e eles não sabiam o que ele estava falando. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Jesus entrou em Jericó então e atravessava a cidade. E havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Graças te damos, ó Deus, por esta noite, por este culto, por estes jovens, por este coral. Ó Deus, pelos louvores aqui entoados. Te louvamos, ó Deus, pela comunhão, pelos avisos, pelos dízimos e ofertas. Obrigado, Jesus, pela leitura da tua palavra, e nós te pedimos: fale conosco, pois a tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fale conosco, amado Salvador. É a nossa oração, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. O Deus da Bíblia Sagrada, que é o Deus que nós servimos, que nós louvamos,
que nós honramos, que nós glorificamos, que nós prestamos cultos. Esse Deus, Ele tem poder para fazer infinitamente mais, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle, em que nós opera. Deus tem poder para nos abençoar. Deus tem poder para quebrar os grilhões. Deus tem poder para romper com as cadeias. Deus tem poder para nos dar vitória. Deus tem poder para nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle, em que nós opera. Você pode dizer amém por isso? O Deus a quem servimos quer abençoar não só uns. O Deus da Bíblia Sagrada quer abençoar todos. Todos. Bom, a Bíblia Sagrada diz que Jericó foi uma cidade conquistada por Deus, pelos israelitas, através do poder de Deus. Você sabe muito bem que o Deus da Bíblia Sagrada deu ordens a Josué, o sucessor de Moisés, que durante 7 dias rodeasse as cidades, a cidade intransponível, os muros intransponíveis de Jericó. Jericó, a Bíblia diz que era uma cidade extremamente intransponível. As suas muralhas eram gigantescas, que aos olhos humanos não haveria condições de conquistar aquela terra, porque para conquistar Jericó, nós tínhamos que passar, os hebreus tinham que passar pelas muralhas de Jericó. Então Deus dá uma estratégia ao sucessor de Moisés. Deus havia dito a Moisés que levantasse Josué para estar no lugar dele. Agora Moisés é morto, e Deus então levanta Josué com poder e glória, e diz para Josué o seguinte: assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não ficará em pé muralha sobre muralha, porque eu sou o teu Deus. Eu abençoarei o teu caminho. Eu te darei livramento e darei os teus inimigos na palma das tuas mãos. Bom, como Deus havia lhe prometido, ele segue a cartilha de Deus, as ordens de Deus, e faz como Deus lhe manda fazer. Ele então, durante 7 dias, ele rodeia a cidade de Jericó. O povo de Jericó, os soldados de Jericó não estavam entendendo nada, mas o povo estava apenas obedecendo à voz de Deus. E quando a gente obedece à voz de Deus, a gente vê os milagres de Deus. Guarda isso no seu coração. Se você quer ver milagres de Deus, se você quer ver sinais de Deus, se você quer ver maravilhas da parte de Deus, só há um caminho a seguir: obedecer a Deus. Obedecendo a Deus, o gigante cai por terra. Obedecendo a Deus, o mar se abre. Obedecendo a Deus, milagres acontecem. Obedecendo a Deus, muralhas de Jericó caem por terra. Só há um jeito da gente ser abençoado por Deus e ver milagres de Deus: obedecendo a Deus. Josué faz isso. E no 7º dia então, a Bíblia diz que Deus dá ordem a Josué para dar mais 7 voltas no 7º dia, em volta das muralhas de Jericó. Mas antes disso, ele tinha que mandar o sumo sacerdote, os sacerdotes na frente com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança significa a presença de Deus. Aonde a presença de Deus está, há milagres. Aonde a presença de Deus está, há maravilhas. Aonde a presença de Deus está, há sinais e há prodígios. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Aonde a presença de Deus está, há sinais, há maravilhas e há prodígios. Os sacerdotes então rodeiam 7 vezes a muralha de Jericó com a Arca da Aliança. Então, segundo a ordem de Deus, eles dão um grito de vitória, um brado de vitória. E a Bíblia diz então que as muralhas de Jericó caem ao chão. Porque quando Deus fala, ele se responsabiliza em jogar as muralhas por terra. Deus fala no ambiente onde há obediência. Deus fala no ambiente onde a presença dele está. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está obedecendo a Deus? Deus está aqui no nosso meio? Então hoje aqui Deus vai quebrar todas as maldições. Eu trago esta palavra do coração de Deus para os nossos corações. Aonde a presença de Deus está, muralhas intransponíveis caem por terra.
Eu quero dizer algo do coração de Deus para você. Deus te trouxe aqui para dizer para você que está patinando na vida e luta e nunca conquista. Deus te trouxe nessa noite aqui para te dizer que se a presença dele está aqui no nosso meio, muralhas vão cair por terra e maldições vão ser quebradas pelo poder da presença dele. Quantos creem nisso? Levante a mão e dê um brado de vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Acontece isso então, as muralhas caem por terra e Josué, que era um profeta de Deus, um homem que obedecia a Deus, que valorizava a presença de Deus, que honrava os mandamentos de Deus, que viu Deus derrubar as muralhas por terra. Josué então libera uma palavra forte, que aí nos vem a reflexão, lá em Josué, se você puder abrir comigo só para conferir, Josué capítulo 6, verso 26. Josué, depois que as muralhas caem por terra, segundo a mão divina, Deus joga as muralhas por terra, porque o povo havia obedecido e tinha honrado e valorizado a presença de Deus. Deus tinha jogado aquela maldição por terra, aquela cidade maldita por terra. E agora aqui Josué libera uma palavra. Josué aqui libera um decreto. Josué libera uma palavra muito séria. E depois nós vamos entrar no que Deus quer falar propriamente dito ao nosso coração. Josué capítulo 6, verso 26. Olha o que Josué disse. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Olha para cá. Forte isso. Josué, depois que Deus derruba as muralhas de Jericó, porque Deus estava presente, porque o povo estava obedecendo a ordem divina. Depois que as muralhas estão por terra e Deus dá a vitória a eles, eles conquistam aquilo que eles precisavam conquistar, aquela terra que Deus havia lhes prometido. Josué faz um juramento. Josué diz o seguinte: maldito é o homem que tenta reconstruir a cidade de Jericó. Só que agora, passado muito tempo, passado anos, milhares de anos, agora a Bíblia está dizendo que Jesus está indo para Jerusalém e passa pela cidade de Jericó. Eu não sei, honestamente, quem foi o maldito que reconstruiu esta cidade. Mas alguém puxou para si essa maldição e reconstruiu a cidade de Jericó. Então, quando se fala em Jericó, se fala em lugar de maldição. Porque Deus havia amaldiçoado a cidade de Jericó e havia liberado uma palavra que seria amaldiçoado aquele que levantasse a cidade de Jericó. Bom, enfim, a cidade está reconstruída agora. Estamos diante de um texto que a Bíblia diz que Jesus está indo para Jerusalém e passa pela cidade de Jericó. Então, Jericó agora é uma cidade que foi reconstruída, alguém foi amaldiçoado por isso, e a cidade de Jericó é o símbolo da maldição. Mas Jesus, que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, ele resolve por questões soberanas, poderosas, extraordinárias, sobrenaturais, coisas que só cabem ao coração de Deus explicar. Ele resolve passar pela cidade amaldiçoada. A Bíblia diz que Jesus está caminhando para a cidade da maldição, para transformar a maldição em bênção. Porque aonde Jesus está, o que é maldição se torna bênção. O que é perdição se torna resgate. O que é derrota se torna vitória. O que era caso encerrado, ele abre o caso novamente. Porque aonde Jesus chega, a tristeza se converte em alegria. Aonde Jesus chega, a desesperança se torna em esperança. A maldição se torna bênção. De modo que eu vim aqui nessa noite dizer para você, se você tem vivido uma sina
maldita e tem achado que a tua vida não vai adiante, que não consegue andar e que sua vida só vai de mal a pior, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus de Nazaré marcou o encontro contigo nessa noite e Ele vai mudar tua maldição em bênção, porque Ele está aqui para fazer isso, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Ele se aproxima da cidade de Jericó, e ao se aproximar da cidade de Jericó, havia ali um cego, que a Bíblia chama no outro evangelho de Bartimeu, um homem sem esperança, vivendo debaixo de uma sina, de uma maldição, de não ver mais ninguém. Aí de repente, ele ouve falar que Jesus de Nazaré estava passando por ali na cidade chamada maldita Jericó. Ele estava passando por ali, e esse homem já sem esperança, esse homem sem poder ver, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero te dizer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. A cidade pode ser amaldiçoada, mas se Jesus está passando por ela, Ele transforma a maldição em bênção. Oh, glória seja o nome do Senhor Jesus. Deus falou no meu coração: tem gente, filho, que patina e nunca chega aonde tem que chegar. Mas hoje, nessa noite, nesse lugar, eu vou desfazer as obras do diabo. Eu vou jogar a cadeia por terra, eu vou jogar as muralhas por terra, eu vou dar visão, eu vou curar, eu vou libertar, porque aonde eu passo, ainda que seja Jericó, eu transformo a maldição em bênção. Então guarda essa palavra no teu coração. Jesus, a semelhança de Jericó, Ele está passando por aqui nessa noite, e Ele vai transformar a tua derrota em vitória. Diga para o seu irmão: não há caso perdido para Jesus. Pode ser que te amaldiçoaram, pode ser que disseram: não vai dar em nada, nunca vai chegar lá, nunca vai ser vitorioso, nunca vai ser vitoriosa. Ah, para ele não tem esperança, ele nasceu assim, vai viver assim e vai morrer assim, não há perspectiva para ele. Talvez alguém se reuniu no inferno e lançou palavra de praguejamento contra a sua vida, dizendo: vai morrer só, vai morrer pobre, vai morrer desamparado. Mas hoje eu vim aqui com a autoridade do nome de Jesus para dizer para você que Jesus está passando em Jericó. Jesus marcou o encontro contigo aqui. Pastor, não há mais esperança, o médico me desenganou. Jesus está passando hoje aqui. Pastor, estou falido. Jesus está passando hoje aqui. Ele não está passeando hoje aqui, Ele está passando hoje aqui, porque Ele tem um propósito de te abençoar no caminho. Deus te trouxe aqui para te abençoar. 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 Deus nos trouxe aqui para nos abençoar. Quem crê nisso, levanta a mão, dê um glória a Deus bem forte. Jesus resolve passar em Jericó. E à beira de Jericó, na entrada, no caminho, estava um homem ali que simbolizava, que tipificava o Jericó. Estava um homem ali, sem esperança, sem perspectiva de futuro, sem enxergar ninguém, sem enxergar uma saída, sem enxergar uma solução. Um homem que para comer tinha que esmolar. Deus falou isso bem forte ao meu coração: eu vou repreender o espírito de miséria. Eu vou repreender o espírito de miséria. E quando o pastor Rogério falou aqui sobre a campanha, Deus disse ao meu coração isso:
O meu povo terminará o ano contando que Deus passou na minha casa, na minha vida, e vai terminar o ano em vitória. Vai terminar o ano na bênção. Vai terminar o ano debaixo da glória de Deus. Guarda isso no seu coração. Pastor, nós temos outubro, novembro e dezembro. São 3 meses, pastor. São 3 meses para Deus fazer milagre. Esse cego que estava à beira da cidade amaldiçoada, que é Jericó, ele não sabia quando Jesus ia passar, e se Jesus ia passar, mas nós sabemos que Jesus está aqui, que Ele está no nosso meio, e que Ele está passando aqui hoje, nessa noite, para mudar a sina, para quebrar a sina, para mudar a história, para transformar vidas e para te dar vitória. É esta palavra que eu trago do coração de Deus para aqueles que estão se sentindo como Jericó, debaixo de uma maldição. Eu quero dizer para você que pode ser que você se sinta como Jericó, uma pessoa amaldiçoada. E talvez você tenha até se perguntado, será que existe maldição hereditária mesmo? Eu quero dizer algo da parte de Deus para o seu coração. Se há maldição hereditária, Jesus tem poder para quebrar essa maldição hereditária. Você crê nisso em nome de Jesus? Pastor, meu avô morreu assim. Pastor, o meu pai morreu assim. Os meus tios morreram assim. Todos eles foram da mesma forma. Andaram pelo mesmo caminho e terminaram com o mesmo fim. Mas quando Jesus chega, a história muda. Sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Para quebrar toda a maldição. Você crê nisso em nome de Jesus? Você crê que o nome de Jesus é suficientemente poderoso para desfazer as obras do diabo? Você crê nisso? Pastor, é que minha mãe me amaldiçoou, Deus quebra aqui hoje. A minha avó me amaldiçoou, Deus quebra aqui hoje. Os meus vizinhos amaldiçoaram, Deus quebra aqui hoje. Porque onde Jesus passa, vida, a vida, a vida e a vida com abundância. Então guarda essa palavra no teu coração, guarda e marca aí essa data. Você vai terminar o ano em vitória. Não, você não está entendendo. Você vai terminar o ano em vitória. Por quê? Porque Jesus resolveu passar aí na tua Jericó. Esse homem não imaginava que Jesus poderia passar por Jericó, mas já estava nos planos soberanos de Deus, de passar por Jericó, para Deus abençoar aquele cego com a vitória que ele precisava. Deixa eu dizer algo de Deus no seu coração. Deus está aqui. Pastor Rogério sabe que eu vim com uma mensagem preparada, toda bem elaborada. Mas Deus ministrou isso no meu coração quando cheguei aqui na igreja, conversei com meu irmão Emanuel, com a pastora Dagmar. Deus falou isso no meu coração, diga à minha igreja, que eu vou passar pela Jericó deles. E eu vou quebrar toda a maldição. Eu vou queimar com a minha glória, com o meu poder. Aquilo que estava amarrado, que não ia, que não avançava, Deus te trouxe aqui para desamarrar. Aquilo que você lutava e não conquistava, Deus te trouxe aqui para te liberar. E para você receber do céu aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Aquilo que você não via mais como solucionar, Ele está chegando para agir, para operar. E agindo Deus, quem impedirá? Você crê nisso? Deus disse ao meu coração, eu vou levar o meu povo nessa noite, meu filho, porque eu vou curar, eu vou libertar, eu vou quebrar as amarras, eu vou jogar por terra as muralhas, o meu povo não vai mais patinar, o meu povo não vai ficar mais desacreditado, eu vou mostrar a diferença entre o que me serve e o que não me serve.
aquele que me obedece, aquele que não me obedece, aquele que honra a minha presença e aquele que não honra a minha presença. Eu vou mostrar a minha glória, eu vou mostrar a minha face, o meu poder, a minha unção, a minha virtude, a minha vitória descerá sobre a minha igreja. E hoje aqui nessa noite, Deus está liberando uma grande vitória para a igreja evangélica Canaã, nesse lugar, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que quando o cego ouve que Jesus estava passando, ele pergunta para as multidões: quem é que está passando? E disseram para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. E ele então começa a gritar com todo o seu ser, com todas as suas forças, como a sua última esperança. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As multidões diziam: fica quieto, ceguinho. Fica quieto, Jericó, você está debaixo de uma sina, você está debaixo de uma maldição. Mas ele gritava, porque resolveu romper, quebrar as barreiras. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz então, que Jesus ouve. Aleluia. Você acha que Jesus até agora não te ouviu e não viu os gritos do seu desespero? Hoje ele veio aqui e marcou esta data para passar aqui no nosso meio e vai parar do teu lado, porque ele quer ouvir o clamor do seu coração. Aleluia! 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 Toda sina ele quebra hoje. Oh, glória a Deus! Oração contrária, Deus joga no fogo da sua glória e queima a oração contrária. Você sabia que o diabo quer resistir você? Ele quer afrontar você, ele quer destruir você, ele não quer que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Você sabia disso? Que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Jesus chegou na sua Jericó para te dar vida e vida com abundância e para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que Jesus o ouve e pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver. E a Bíblia diz então que imediatamente ele viu. Porque aonde Jesus chega, a gente passa a ver o que a gente não via. Guarda isso no seu coração. Você vai começar a ver o que até hoje você não viu. Não, você não entendeu. Você vai começar a ver aquilo que você ainda não viu. Não, você não entendeu. Você vai começar a ver aquilo que você ainda não viu. Verá, 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 verá. Você verá. Você verá e dirá: o Senhor falou, o Senhor cumpriu, bendito seja o nome do Senhor. E eu sei que tem vidas aqui que já disse: deixa para lá, Deus não vai me responder, eu vou acabar morrendo e não vou ver. Mas eu vim aqui revestido da autoridade do nome de Jesus, para dizer para você que hoje Deus visita a sua Jericó. O que era maldição, Ele converte em bênção. Ele para onde você está, Ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Você acha que Ele não sabe o que você quer que ele te faça? Você acha que Ele não sabe? Ele sabe, mas Ele quer que você fale mais uma vez. Porque hoje, nesse lugar, nesse santuário, Ele dá vitória para quem está à porta de Jericó. A Bíblia diz então que dele dá vitória a esse cego à porta da cidade da maldição de Jericó. E ele entra em Jericó. Diga: Deus entra em Jericó. Quando Deus entra no lugar onde se dizem ser amaldiçoado, onde ele entra, o lugar se torna abençoado. Toca no ombro do teu irmão e diga assim: você é abençoado por Deus. Sabe por que você é abençoado por Deus? Porque Jesus entrou na história da tua vida. Aleluia. A Bíblia diz que ele entra em Jericó, as multidões o cercam, quando de repente um baixinho, assim, talvez do tamanho, calma, eu só estou
talvez do tamanho um pouquinho menor que o pastor Rogério, um baixinho. Ele sobe numa figueira brava, porque ele queria ver Jesus. Tem momentos da nossa vida que a gente precisa ver Jesus mais perto. Posso dizer algo de Deus para o seu coração? Deus vai se revelar a você com poder e grande glória. Tem gente que vai dizer assim: pastor, eu fui visitado na madrugada por um clarão que era a glória de Deus. É algo inexplicável, indizível, algo que não se dá para falar em palavras o que a gente viu, mas vai ver. Porque Deus disse ao meu coração que é chegado o momento de Ele se revelar a você com mais intensidade e com mais clareza. Então se prepara, porque Deus vai te visitar. A Bíblia diz que esse baixinho sobe numa figueira brava, porque ele queria ver Jesus. A Bíblia diz então que quando Jesus entra, Jesus ele olha para cima. E diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém a mim ir à tua casa. Que coisas extraordinárias, irmãos. Um baixinho, publicano, cobrador de impostos, e esse estava vivendo a sina de um homem corrupto, de uma cidade em maldição, de um homem que muito provavelmente roubava por ser cobrador de impostos algumas pessoas, os cidadãos de bem. E de repente a Bíblia diz que Jesus olha para cima onde o baixinho estava e disse: Zaqueu, aleluia. Muito provavelmente hoje, talvez, fosse um Nestor Severo, um Paulo Roberto, um corrupto da Petrobras, que subiria em cima da figueira brava para ver Jesus. E Jesus, no meio daquela multidão toda, olha para o alto, para aquele baixinho, talvez corrupto, e diz para ele: Zaqueu. Jesus o chama pelo nome. Que coisa extraordinária. Porque o Deus da Bíblia Sagrada é o Deus assim mesmo. É o Deus de toda graça. Muito provavelmente, se Jesus estivesse vivo, de corpo e alma, eu digo, nos nossos dias, muito provavelmente, ele passaria por lugares que nós não passaríamos. Ele ia em lugares como, por exemplo, a Cracolândia. E vamos ser sinceros, porque a Cracolândia é um lugar tomado de maldição. Mas ele tem certeza absoluta que ele passaria por lá. E chamaria alguém que a gente despreza, menospreza, e talvez já diríamos: esses daí estão todos condenados, não há mais solução para eles. Jesus olharia para um daqueles homens da Cracolândia, mulheres da Cracolândia, e diria: fulano de tal, hoje eu vou na tua casa. Mas Senhor, eu não tenho nem casa, eu moro debaixo da ponte. Eu vou lá debaixo da ponte. Porque aonde Jesus passa, a Cracolândia é transformada no lugar de vida. Você está entendendo, irmãos? Talvez Jesus passaria num prostíbulo, onde há travestis, prostitutas, e por ele passar lá, aquele lugar seria transformado em lugar de vidas restauradas. Porque onde Jesus passa, por mais corrupto e apodrecido que seja o ambiente, Jesus muda o ambiente. Jesus muda a história. Jesus quebra as maldições. Jesus quebra os grilhões. Transforma o pecador. E o nome dele é glorificado. A Bíblia diz que Jesus chama Zaqueu pelo nome. Diz para ele: desce depressa, porque hoje eu vou comer na tua casa. A Bíblia diz então que Zaqueu, de forma assustada, inesperada, alegre, recebe então Jesus com alegria
na sua casa. Mas os religiosos da sua época, como há nos nossos dias, diziam: que homem é esse que come com os pecadores? Que homem é esse que vai almoçar na casa de um publicano, pecador? Jesus diz: eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. Pode ser que nessa noite, meu irmão, minha irmã, você se sinta como o cego Bartimeu à beira da maldição Jericó. Ou talvez esteja sentindo uma pessoa amaldiçoada, porque a tua vida não vai para frente. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou no lugar da maldição, transformou quem estava do lado de fora, que era o cego de Jericó, e transformou também a vida do baixinho Zaqueu. Porque Jesus faz isso. Ele vem salvar e buscar o que estava perdido. Pastor, mas eu sou salvo. Amém. Você está salvo. Mas talvez você esteja perdido nas lutas desta vida. Eu quero te dizer uma coisa, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Jesus mandou ministrar essa palavra e dizer que hoje ele estaria neste culto para desfazer toda a maldição de Satanás. Ele vai salvar quem está do lado de fora, à beira de Jericó, e vai salvar quem está de dentro de Jericó, debaixo de uma sina de maldição. Talvez seja uma enfermidade, uma doença, talvez seja uma condição financeira, talvez seja uma crise familiar, uma crise no casamento. Jesus mandou liberar esta palavra: eu vim para desfazer todas as obras de Satanás. Você crê nisso? Você crê que Deus te trouxe hoje aqui, e que Ele está aqui hoje, aqui nesse lugar, para derribar toda a sina de Jericó sobre a tua cabeça, e te liberar para você viver a cada dia as bênçãos e as vitórias e as glórias que Deus tem preparado para a sua vida? Você crê nisso? Se você crê nisso, fique em pé, porque nós vamos orar então em nome de Jesus. E vamos pedir para que Deus faça isso, porque o que falamos aqui, não falamos de nós mesmos, mas falamos segundo a palavra liberada do coração de Deus para os nossos corações. Guarda essa palavra no seu coração. O que você ainda não viu, verá. Você pode dizer para 2, 3 pessoas: o que você ainda não viu, verá. Aleluia. Esse cego que estava à porta de Jericó, talvez nunca tinha visto o pai, a mãe, os irmãos, os amigos, mas ele começou a ver. Sabe que Deus falou comigo aqui agora? Você vai ver a tua vitória nas tuas mãos. Sabe que Deus falou comigo aqui agora? Você vai ver aquela que todo mundo amaldiçoou e disse não vai se converter. Você vai ver na casa do Pai. Você crê nisso? Você crê nisso? Creia nisso. Cego viu, porque onde Jesus passa, Jericó se transforma em Jerusalém. Onde Jesus passa, o cego vê. Onde Jesus passa, o homem mais vil pecador é transformado. Deus muda caráter, Deus muda a história, Deus quebra a sina, Deus lança por terra a maldição, Deus desfaz as obras do diabo e Ele nos dá a vitória. Feche os teus olhos. Nós louvamos o teu nome, ó Deus, por esta noite. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais. Que o Senhor nos trouxe aqui nesse lugar, nesta noite, para desfazer as obras do mal. Que contra nós não vale encantamento, que sobre a tua igreja não vale maldição. Oh glória, oh glória. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer que o Senhor está liberando o nosso caminho, que o Senhor está arrancando do nosso caminho
todo impedimento, que o Senhor está derribando as muralhas de Jericó, que o Senhor está abrindo os nossos olhos para vermos aquilo que não vimos, para enxergarmos aquilo que ainda não enxergamos. Que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para entrar na nossa história, para entrar na nossa casa, para entrar na nossa família, para mudar nossa história, para tirar a crise e para nos dar vitória. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, desfaça toda a obra do mal. Oh, aleluia. Tua palavra diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Meu Deus, faça isso no nosso meio. Glorifica o teu nome no nosso meio. Dá vitória à tua igreja segundo a tua boa palavra. Nós cremos nisso. Nós acreditamos na tua palavra. Nós acreditamos no Evangelho. Nós acreditamos no poder de Jesus de Nazaré. Nós acreditamos na suficiência do poder de Jesus de Nazaré, que aonde chega, as maldições são quebradas, as maldições são anuladas, as orações contrárias são derrubadas, as palavras de maldições e espraguejamento são queimadas pelo poder do teu nome. Faz isso nesse lugar nessa noite, e que haja testemunhos de vitória, para a honra e para a glória do nome que é sobre todo nome, do nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém, Jesus. Curva a sua cabeça. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto, ó Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos por essa palavra, Senhor, que vem ao encontro dos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque tu passaste por aqui. Obrigado, Senhor, porque tu tiraste, Senhor, toda a sentença contrária. Obrigado a Deus pela libertação que tu deste a cada um aqui de nós nessa noite, pela cura, pela libertação. Pai querido, nós te bendizemos. Obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui nessa casa de oração, nessa noite, de te adorarmos, de te louvarmos. Nós te agradecemos por tudo quanto aconteceu aqui nesse lugar. Continua, Senhor, a usar a vida do teu filho, pastor Anderson, nas tuas mãos. Continua abençoando o Senhor, Coral Agnus Dei. Continua abençoando os teus servos que aqui congregados estão, ó Pai. E nós te louvamos e te pedimos que tu possa estar conosco, Senhor, no decorrer dessa noite, no decorrer dessa semana, que essa palavra possa reverberar em nossos corações. Pai querido, despeça-nos em paz. Acampa os teus anjos, Senhor, ao redor do teu povo. Livra-nos do mal, Pai, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. E nós dizemos amém. Amém.